Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá! Começa agora mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos dando sequência à série sobre a Revista Espírita, obra criada e dirigida por Kardec de 1858 a 1869, e que traz uma grande variedade de temas tratados com seriedade e importantes para compreendermos melhor a doutrina espírita. Hoje abordaremos mais um de seus artigos, cujo tema é de fundamental importância. Estamos nos referindo ao artigo A Visão de Deus, escrito por Kardec. No programa anterior, nós já discorremos um pouco sobre as diferentes conceituações de Deus e hoje falaremos um pouco mais sobre a visão espírita de Deus. Ver a Deus. Será isso possível? Quem poderá nos informar a respeito é a professora Sônia Teodoro da Silva, filósofa, escritora, divulgadora da doutrina espírita, que todos nós já conhecemos e admiramos. Antes, eu gostaria de informá-los de que vocês poderão assistir aos programas que porventura tenham perdido, acessando o canal do youtube.com/TV Mundo Maior. Também gostaríamos de saber a sua opinião, gostaríamos de tirar as suas dúvidas, ouvir seus comentários. Utilize o canal do Fale Conosco do site da TV Mundo Maior ou então o facebook.com/CFORG. Olá, professora Sônia. Olá, Márcia. Olá, os telespectadores, seguidores do Filosofando. Professora Sônia, a Revista Espírita de 1866 traz 2 artigos em que Kardec discorre sobre Deus. O primeiro artigo nós vimos na semana anterior, Deus está em toda parte. E hoje o artigo chama-se A Visão de Deus. Como que ele consegue elaborar conceitos assim tão profundos sobre Deus? É importante, não é? Porque Kardec tinha uma percepção e uma intuição finas. Ele não se prendia às coisas que estavam à sua volta, às manifestações humanas, mas ele transcendia tudo isso. Por isso, os conceitos que nós encontramos, não somente na obra dos Espíritos, mas também reflexões que ele próprio fazia. Por isso que nós estamos estudando a Revista Espírita, para que nós possamos compreender o pensamento de Allan Kardec. É interessante, Márcia, enquanto você estava apresentando o programa, eu estava lendo aqui o seguinte. Ele diz, desde que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos ao deixar a terra? Estas são também perguntas feitas diariamente. A primeira é fácil de resolver. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. Ele conclui dizendo, nenhum homem pode, pois, ver a Deus com os olhos da carne. Se esse favor fosse concedido a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma está tão desprendida dos laços da matéria, quanto é possível durante a encarnação. Um tal privilégio, aliás, seria apenas das almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Então, nós podemos concluir daqui que essa visão de Deus não é uma visão material, não é uma visão antropomórfica,
não é a visão que as religiões nos impuseram acerca de Deus, não é uma visão que nós podemos logicar em cima de filosofias ou então em cima de conceitos científicos. A visão de Deus ainda está muito além da nossa percepção meramente humana. É interessante notar também, Márcia, que os pensadores antigos buscavam uma definição um pouco mais lógica, um pouco mais próxima das suas concepções, não é? Mas nós precisamos considerar o seguinte, que nós pensamos como sofistas, né? Nós temos como base de pensamento o homem, né? O homem é a medida de todas as coisas, como Protágoras dizia. Nietzsche e Sartre seguiram um pouco esse pensamento. As religiões que fundamentaram a existência de Deus com base no contato que os seus pensadores, ou melhor dizendo, os seus profetas tinham com os espíritos, foi uma visão meramente humana. Conforme o ser humano vai evoluindo sob o ponto de vista da ciência, ele vai se desapegando desses contatos iniciais que a religião endossou tão bem, né? Tão bem para aquele momento. Então, o momento seguinte vai ser a incredulidade, né? Então, eu citei Nietzsche e Sartre, então não somente a incredulidade, mas também o pensamento já ligado à religião judaica, por exemplo, né? A expectativa da vinda do Messias, que vai retirar todo o sofrimento da terra. Então, o Messias ainda não veio para a religião judaica, que também aborta a ideia de que Jesus seja o Messias, porque se ele fosse, ele teria tirado realmente as dores, as guerras, os inimigos do caminho do povo, né, que ora a Deus, que cumpre com todos os deveres religiosos, né? A religião católica adotou essa ideia de que Jesus Cristo era o Messias, justamente porque na concepção da teologia, Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados, né, das nossas imprudências, da nossa maneira imprudente de ser e de existir. A concepção espírita de Jesus não é absolutamente de que ele seja Messias, né? Messias nesse sentido religioso. Jesus é o ser mais evoluído que já passou por sobre a terra. Portanto, ele é um exemplo, ele não veio tirar ou retirar os pecados de nós. Porque nós temos os pecados, entre aspas, como um processo inerente de aprendizado. Então, se nós erramos, nós repetimos as experiências tantas vezes quantas necessárias forem para que nós possamos alcançar um entendimento mais superior com relação à vida. Certo. E é interessante como as religiões, né, a maioria delas, continuam afirmando que após a morte você chega a um lugar que você vê Deus. Não seria mais uma percepção de Deus do que propriamente uma visão? Então, sabe, Marcel, Freud dizia que isso era apenas imagens oníricas, né, que não tinham um fundo de realidade nenhuma, né? As concepções que nós temos de vida após a morte, até a experiência de quase morte, pelas quais algumas pessoas passam, aquela experiência relatada por eles, de passar por um túnel e ver uma luz ao fim do túnel, você vê que isso é frequente. É uma visão materialista do que seja a experiência fora do corpo. Não necessariamente nós vamos passar por qualquer túnel que seja. Não necessariamente nós vamos ver uma luz no fim do túnel. Isso é uma expressão, né? Mas, na verdade, o que quer dizer isso? Que o ser humano busca, intimamente, ele busca uma luz, ele busca algo que possa esclarecê-lo nesse sentido. Então, é o homem que busca a Deus. Na concepção do ser humano, ainda material, Deus é uma luz, né? Assim como Jesus na estrada de Damasco apareceu a Paulo de Tarso como sendo uma luz, né? Então, essas são concepções que se aproximam
da nossa compreensão. E a nossa compreensão é muito mais materialista, orgânica, do que transcendente, do que elevada, do que sublime, né? Mas nós vamos chegar lá um dia. E como nós poderemos conhecer a Deus? Mas eu vou pedir que você espere um pouquinho para o nosso próximo bloco, Tá certo. porque temos que ir para os nossos intervalos. Até lá.